Primeiramente, todos que estão aqui, parabéns por estar nesse evento, participando desse evento, agregando conhecimento. Um pouquinho de mim, eu formei na UFMS aqui em Campo Grande, em 2010, fui trabalhar, trabalhei 2 anos e pouquinho no Petrobras, saí, vim para a Caixa Econômica, aprendi o meu orçamento mais na Caixa do que na Petrobras, que a Caixa praticamente é só analisando orçamento o dia inteiro, orçamento e projeto. Você analisa, o pessoal entrega os projetos, você vê se o orçamento daquilo está compatível para licitar e depois vai fazer o acompanhamento da obra, né? Tá, depois de um tempo trabalhando na Caixa, eu montei uma construtora que eu tenho até hoje. Ela também trabalha no mercado fazendo avaliações, constrói e presta serviço de projeto e orçamento. E montei também o software, que é o EVOP, que é um software que já tem 5 anos de desenvolvimento, tem 2 anos e meio no mercado. E a gente já apresentou ele 2 vezes na FEICOM, para quem é da área já se conhece. Agora em abril a gente vai estar lá de novo, tá? E eu vou explicar um pouquinho, eu não vou falar muito do software, tá? Eu vou falar sobre o conceito de orçamento mesmo. O que a gente tem que observar para fazer um orçamento que vocês conseguem fazer em qualquer software, seja até no Excel ou até à mão, dependendo do caso, entendeu? Não recomendo, mas pelo menos no Excel, ok? Só um pouquinho que eu estou meio perdido aqui ainda. Tá, no conteúdo eu vou só explicar o que é orçamento, as composições de um orçamento, o que compõe um orçamento, as composições e insumos, como calcular o custo da mão de obra, que é a maior dificuldade que a gente tem dentro do orçamento é essa, o cálculo do preço de venda, quantificação e um pouquinho de planejamento. Eu vou só dar uma pincelada de acompanhamento, por causa do tempo é bem limitado, então aqui eu vou só passar por cima, só explicar um pouquinho, tá bom? Tá, então a gente tem 2 tipos de orçamento, isso aqui fui eu que separei assim. A gente tem aquele orçamento que a gente vê muito no dia a dia, né? Quanto que está o metro quadrado? Quanto custa o metro quadrado da casa? Existe uma técnica que orça desse jeito, tá? Que é a técnica através do CUB, que a gente chama de orçamento simplificado, paramétrico, pelo CUB. Ele é um orçamento aproximado, tá? Ele não serve para muitas coisas, ele serve para fazer estudo de viabilidade, para você ter noção de quanto custa, para você conferir se esse orçamento aqui está dentro de uma razoabilidade, tá? Ok? E esse é o pelo CUB. E o outro orçamento, que é o discriminado ou detalhado, ele é bem mais completo. O que engloba esse orçamento aqui? Você vai fazer composições e insumos. Composições tenho que fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Eu vou dividir a alvenaria entre tijolos, cimento, argamassa, cimento, areia, água, o bloco, o pedreiro, o servente. Aí a gente vai fazendo toda essa listinha de material, chega na quantidade de alvenaria do projeto, chega no valor total, na lista total de insumos. Aí a gente calcula o preço da mão de obra, a gente calcula o BDI, a gente soma tudo isso. E desse orçamento aqui, a gente tem vários outputs aí, que são lista de insumos, lista de materiais, histograma de mão de obra, histograma de materiais também, quando a gente coloca no prazo, tá? A gente também tem aqui o valor de mão de obra, material separado. Então já é um conjunto bem grande de informações, tá ok? Isso aqui é um modelo de um relatório de orçamento. Aquele outro era aquela tabelinha, era aquilo lá mesmo. Então o orçamento a gente tem uma etapa, serviços preliminares. Aí o primeiro serviço, limpeza manual, qual a quantidade? 800. Qual o preço unitário? 3,16. Qual o preço de mão de obra desse item? 3, de material 0. Por que deu 3,16 e 3,1? Porque tem 5% de VDI só aqui, tá? Então, esse é o preço, o valor, por isso está escrito valor, aqui é custo. E aí a gente tem um valor total desse item, 2.529. Então, de limpeza, o caso 2.529. De locação convencional de obra, vou gastar R$ 1.800. De concreto usinado, bombeado, vou gastar 13 metros cúbicos a R$ 448, inclusive lançamento, inclusive lançamento, então está incluso lançar esse concreto. Vou gastar 6.000 nesse meu projeto, tá? Então, esse orçamento, como que a gente chega nesse preço aqui, ó, 448,20?
Essa é a pergunta, né? Concreto usinado bombeado, FCK 25, inclusive o lançamento e adensamento. Então o que está incluso aqui? Está incluso o concreto, está incluso a mão de obra, a bomba do concreto, porque ele é bombeado, né? Então tem a taxa da bomba, que a empresa me cobra. Está incluso o servente, o pedreiro, o carpinteiro que fazem o lançamento e o adensamento. E a vibração, o vibrador, está incluso tudo nisso. Como que eu faço essa conta para chegar a 448,20? É uma composição. No caso, eu coloquei aqui as definições. Definição de um insumo. É um serviço, material, mão de obra, em que seu custo unitário por unidade medida é facilmente conhecido. Essa é a melhor definição que tem. Uma casa é uma composição, um orçamento ou um insumo? A casa, pronto. Fala aí, Ju. Você falou orçamento, sem insumo. Quer arriscar? Quer falar composição? Pode ser também. Está todo mundo certo. Está todo mundo certo. Por que está certo? Depende. Porque eu vou fazer um empreendimento de 500 casas. Eu ligo para o Júlio e falo: Júlio, quanto custa essa casa? Pronto. Aí ele fala para mim: 80 mil. Você me entrega por 80? Entrego. Tem custo unitário para a unidade de medida facilmente conhecida? Então a casa pode ser considerada um insumo. É habitual usar a casa como insumo? Não. Tá? Porque para mim estava fácil, mas para ele não foi fácil não fazer isso, né? Para ele não foi só me dar o preço, ele orçou, falou quanto é, tal, tudo, entendeu? Tá? Então assim, o insumo é tudo que eu tenho custo unitário conhecido. A composição é eu pegar os insumos que eu preciso para aquilo, pelo consumo para uma única unidade, por exemplo, para 1 metro quadrado, nesse caso de alvenaria, e multiplicar pelo custo unitário de cada item. Então, eu tenho aqui alvenaria de tijolos cerâmicos 8 furos com argamassa 1 para 2 para 8, unidade em metro cúbico. Tá? Eu gosto de colocar isso daqui assim, para fazer um adendo, que é o seguinte: o nome dessa composição, a descrição dela, tá boa ou tá ruim? Se ela tivesse lá no orçamento lá, você teria certeza que é esse serviço aqui? Ela está lá no orçamento escrito assim, ó. Você tem certeza que serviço é esse? Sem olhar a composição, só o nome. Não está faltando alguma coisa? Oi? A argamassa está definida. Como é que eu sei que esse valor aqui está certo? Esse aqui, ó. Pelo nome. Eu gosto de fazer vocês pensar um pouco, porque eu não tenho que colocar esse tijolo em pé ou deitado. Não tem? Eu deveria ter escrito ali: alvenaria, tijolo cerâmico 8 furos, elevação meia vez, ou espessura da parede 10 centímetros, que seja, com argamassa 1 para 2 para 8, porque aí eu sei que realmente essa quantidade está correta, tá? Porque eu posso. Porque se eu colocar deitado são 52, o dobro de tijolo. Pode. Que eu só escrevi tijolo cerâmico 8 furos, mas eu deveria também escrever que é o tijolo de 10 por 20 por 20, né? Tijolo baiano, alguma coisa assim, entendeu? Tá? Então quando a gente cria uma composição, a gente tem que preocupar muito bem com essa descrição aqui. Essa descrição tem que ser capaz de explicar tudo que está aqui dentro, tá bom? Então, o que eu preciso aqui? De 26 tijolos, 0,8 horas de pedreiro, 0,8 horas de servente e 0,01 metro cúbico de argamassa. Para o que eu preciso dessa quantidade? Para 1 metro quadrado. Só para 1. Aí com o meu preço unitário, então, 1 metro quadrado custa R$ 36,30. Aí se eu pegar um projeto que tem 100 metros quadrados, vai ser R$ 3.630 para fazer. Dos quais 11,20 mais 8 dá 19,20, né? 1.920 é mão de obra, né? Tá? Então, através desse conjuntivo, aí você fala assim: vai ter que fazer isso para tudo? Tem. Oi? Por que tem um tijolo a mais? É a perca. É porque em 1 metro quadrado, né, 1 por 1 vai 5 tijolos por 5, 25, né? Aí normalmente perde um pouco.
Aí você já coloca com a perca, porque sempre tem a perca inclusa, tá? Tem que ter a perca. Essa medição, aí você fala assim, mas e se eu não tenho a composição? Como que eu obtenho a composição? É feito medições em obra mesmo. Como que é? Uma medição simples é pegar uma casa pequena dessa, o cara constrói ela inteira, aí você compra a quantidade do tijolo, chega no final, você conta quantos tijolos sobrou. Você sabe quantos tijolos gastou, não foi? Aí você tem a quantidade de metro quadrado, aí você divide e você tem o consumo daquela obra de tijolo metro quadrado. Não é medir na parede não, tá? Se você medir na parede você vai errar. O reboco também você vai errar, entendeu? É medir meio quantidade que usou para algo que ficou pronto no final. Existe um cálculo também de produtividade de mão de obra que chama RUP, que mede a produtividade todo dia do empregado. E essa produtividade aqui não é a média. Normalmente não se usa a média. É igual o FCK de concreto. Alguém já fez laboratório de concreto? O FCK de concreto não é aquele em que 95% das vezes que romper for maior que aquele? Não é a média, né? Você faz vários ensaios e você pega um valor que 95% das amostragens deu maior que aquilo. Então o teu risco de ser menor é só de 5%. Essas produtividades é mais ou menos assim também, mas é uns 70% que a galera usa. Em 70% das vezes minha produtividade é próxima àquela. Tá? Então a gente põe a perca. Aqui eu coloquei, essa é a tela de uma composição, aí aqui está melhor, ó, alvenaria, tijolo cerâmico, 9, 19, 19, espessura de 19, tá vendo? Assentado com argamassa 1:6/6, de cimento, cal e areia. Até isso eu tenho que escrever, tá? Se a argamassa é de cimento, cal e areia, se ela é de cimento brescal, se é cimento liga 1000, que muda, né? Tá? Aí está aqui a produtividade média, mínima e máxima, a unidade de medida, o valor total. Aqui no caso era de tijolo deitado, né? 47 tijolos deitados precisa. 1h30. Aqui eu tenho o valor final, que é R$40 de mão de obra e R$25,91 de material. Tá? Normalmente, para fazer um orçamento precisa de em torno de... Um orçamento pequeno, uma casa de 200 metros quadrados, vai ter em torno de 500 composições que vão ser utilizadas. Tá? Aí, por isso, assim, você dá para fazer no Excel? Dá para fazer no Excel. Você cria um banco lá no Excel, que tem essas composições, que puxa o valor, tudo, mas aí você precisa de uma habilidade bem grande de Excel para conseguir fazer todos esses links, né? Tá? Porque se for só pegar o preço final, até que é de boa fazer no Excel. Só que o problema é você pegar assim, eu quero saber quantas horas de pedreiro em toda a obra eu vou ter. Aí que começa a complicar um pouco o uso do Excel. A gente termina um orçamento e a gente tem que fazer um cálculo do cronograma, né? Aí esse cálculo cronograma, o que a gente vê na prática, no dia a dia, a galera fazer assim, ele chega lá e tem lá uma etapa que tem que fazer, ele dá uma bicuda. Ele faz, isso aqui vai levar 1 mês para fazer. Isso aqui vai levar 30 dias. Aí tem um pessoal que usa o Project, né? Mas a bicuda continua. Entendeu? Esse é o problema, não é, Júlio? Bicuda, quando o cara fala, vai começar tal dia e termina tal dia. Aí eu falo, mas não tem nenhum jeito de eu calcular isso aí? Como é que eu calculo quanto tempo vai demorar? Tem jeito de calcular. O problema é que dá muito trabalho fazer, né? Tá? Então, lembra da minha composição? Aqui, ó. Não preciso de 1,5 hora de pedreiro e 1,5 hora de servente para fazer 1 metro quadrado? Então, se eu tenho que fazer 100 metros quadrados, eu preciso de 150 horas, né? Vou fazer uma conta mais fácil, 10. Se eu tiver que fazer 10 metros quadrados, eu preciso de 15 horas, né? Então eu preciso quase 2 dias de serviço, não é isso? Mas 2 dias de serviço em quantas pessoas? Um pedreiro e um servente. Um pedreiro e um servente. E se for 2 pedreiros e 2 serventes? Aí eu preciso só de 1 dia, né? Porque eu tenho o dobro de equipe para fazer. Então, através dessa lógica simples e pegando o resultado de cada composição, a gente consegue calcular o total de homens-horas necessário. A gente calcula aqui, ó, duração, o total de homens-horas necessário para fazer uma etapa do nosso cronograma. Então tem lá, infraestrutura, precisa de 200 homens-hora, homens vezes hora.
Se eu trabalhar em 2 homens, 100 homens horas, em 4, 50. A conta é simples, é vezes dividir. Aí aqui, ó, eu coloco, isso aqui é a tela do software, tá? Eu coloco até o Evolve porque eu prefiro muito mais o Evolve para fazer isso daqui do que o Prost, porque no Prost a gente tem esse recurso também, que você tem que, só que você tem que alimentar tudo. Você tem que colocar todas as composições de novo lá dentro e tal, e como eu já fiz o orçamento aqui, eu já tenho tudo isso, já sai rapidinho. Então eu coloco quantas pessoas vão trabalhar e quem depende de quem. Então, por exemplo, serviços preliminares, a infra depende de serviços preliminares. Eu consigo fazer a superestrutura, começar a pilar e viga se eu não terminei o baldrame ainda. Tá? Então eu vou falar para o software quem depende de quem. Eu posso fazer alvenaria quando a fundação está pronta, eu posso fazer a superestrutura quando a fundação está pronta, eu posso cobrir a casa quando eu coloquei até o revestimento como pré-requisito aqui para a cobertura. Cobertura, revestimento e infra. Isso aqui é uma timeline, tá? Ó. Meses. O tamanho da barra é a duração da atividade. Aqui embaixo tem quantas pessoas vão precisar na obra em cada mês, tá? E o vermelho é o caminho crítico. Caminho crítico se eu atrasar qualquer atividade do caminho crítico, eu atraso o projeto inteiro, tá? Então, se eu atrasar o revestimento, a obra que ia terminar dia 30 de novembro de 2018 vai terminar dia 15 de dezembro, porque esse item faz parte do caminho crítico. Agora, se eu atrasar o muro aqui, ó, eu posso atrasar ele à vontade. Entendeu? Posso ir longe, porque eu não atraso o meu item, porque ele não faz parte do caminho crítico. Beleza? Então, essa teoria vem de PERT. PERT normalmente são essas bolinhas, eu que adaptei para essas barras. Isso aqui foi eu que inventei. Tá? Porque eu ficava muito perdido, porque a bolinha não tem tamanho, eu não sabia se o negócio era mais demorado ou mais curto. Tá? Porque as bolinhas é assim, você coloca a duração, tipo, 10 horas, 10 horas. Essa daqui também, podia ser 100 horas, dava a mesma coisa. Então nada mais é que, ó, eu tenho que fazer 4 atividades, em que a última depende das duas aqui, ó. Então ele faz uma, fez outra. Aqui partiu do princípio que essas duas têm a mesma duração, tá? Mas isso é PERT, falar quem depende de quem. E aqui a gente faz um cronograma, com isso a gente gera um cronograma Gantt, esse a gente é mais habituado a ver, né? Aí esse cálculo aqui, ó, esse percentual que eu coloco aqui, ó, 55,95. Pô, estou sendo preciso, né? 55,95. Como que eu calculo isso aqui? Eu estou trabalhando aqui, ó, com o revestimento da semana 14 do ano à semana 24. Entre esse período e esse período, eu estou pegando vários meses, né? Nesse período eu vou trabalhar no meu calendário lá, de segunda a sexta, das 8 horas por dia, eu vou trabalhar 40 horas em abril, 180 em maio e mais 60 em junho. Aí o meu percentual é proporcional às horas trabalhadas. Então fazer todas essas contas, irmão, aí então significa que 55% da infraestrutura, das horas necessárias para fazer essa infraestrutura serão executadas em março, porque o calendário laboral, que é o calendário de trabalho, permite fazer isso, tá bom? Então aqui a gente não dá a bicuda, a gente alimenta com cálculo mesmo, tá bom? E aí ele gera o cronograma físico-financeiro, que nada mais é transformar aqueles percentuais em valores de dinheiro. Para quê? Para saber quanto que eu preciso de dinheiro todo mês, né? Só para isso. Eu preciso de 54 no primeiro mês, 46 no segundo, 63 no terceiro. Essa seria a disponibilidade que eu preciso de. Porque é difícil, por mais que a obra custe, deixa eu ver aqui, tá, que seja 500 mil. Você não precisa do dinheiro tudo antes de começar, né? Você pode ir colocando o dinheiro conforme o andamento. Ok? Aí a gente tem um programa de licenças gratuitos para estudantes. Que é válido por 1 ano, ok? Não precisa, o único documento que a gente exige de comprovação é o print da tela da área do aluno lá da universidade de vocês. Para quem é recém-formado, a gente meio que abre uma exceção assim ainda para tá? Mas para acessar, acessa o nosso site, eval.com.br. Bem na entrada tem aqui, ó, versão estudante. Só clicar, se cadastrar, e aí vocês têm acesso ao sistema.
O sistema conta com EAD, videoaula, tudo para vocês aprenderem a usar de começo ao fim, tá bem legal essa parte, tá? E eu queria agradecer, eu acho que eu extrapolei um pouquinho o horário, né? Tá bom? Desculpa pela extrapolação, eu queria agradecer vocês e abrir para qualquer dúvida que vocês tenham.